Estamos aqui, então, ao vivo, né, no primeiro encontro da Academia Brasileira de Direito Sistêmico, com o doutor Ives Gandra, doutor Sam Storr, doutora Mariama, doutora Janice Grave, doutora Mariama da AVA, doutora Janice da Comissão da OAB de Ribeirão Preto. Esse primeiro painel, destinado ao conferencista Ives Gandra, que vai fazer um paralelo analógico entre o direito natural e o direito sistêmico, diferenças ou semelhanças. Mas, nesse primeiro momento, eu gostaria de fazer a nossa pequena homenagem ao senhor, doutor Ives, com quem eu tenho um grande carinho e que foi meu professor e da qual eu sou admiradora nata, né? O senhor é defensor do direito natural, né? Queria primeiro lhe dizer que ontem eu estive na missa com o padre Jorjão, daqui do Rio, e ele mandou um enorme abraço ao senhor. E, por incrível que pareça, na homilia de ontem, ele falava sobre direito natural. Ele passou a homilia toda falando sobre direito natural e as leis de Deus e as leis dos homens. A aplicabilidade das leis de Deus e a aplicabilidade das leis dos homens. Dos juízes que, na visão dele, enquanto sacerdote, talvez não aplicassem as leis de Deus em conformidade com a humanidade. E por isso, e por todo o seu arcabouço que o senhor tem de forma teológica e filosófica, é que hoje nós prestamos essa homenagem singela, lhe tornando membro honorário da Academia Brasileira de Direito Sistêmico. É com todo carinho que nós lhe fazemos essa homenagem e não poderia deixar de ser diferente, já que o senhor, como representante maior da advocacia tradicional, do alto dos seus dos seus muitos anos que o senhor tem, antes de nós, o senhor veio antes. O senhor veio antes e, como representante da nossa classe, eu acho que nada mais justo do que fazer parte da nossa academia. Eu tenho certeza de que senti essa lacuna durante muito tempo, que era reverenciar a advocacia tradicional dentro da advocacia sistêmica. E eu, como presidente hoje da academia, faço questão de tornar o senhor nosso membro, porque nós pertencemos e o senhor pertence ao todo, que nós também pertencemos. Então, não é redundância, é apenas deixar claro que somos todos iguais, apenas crescendo hoje de uma maneira diferente. Era somente isso. Agradeço sobremaneira a todos que ouviram aqui um pouco dessa homenagem e passo a palavra ao senhor para que nos abrilhante com a sua palestra. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero, minha querida amiga Gracila, agradecer muito, porque a ideia de uma academia de direito sistêmico é uma ideia que realmente deve ser. Nós temos uma Academia Brasileira de Direito Constitucional, uma Academia Brasileira de Direito Tributário, e ter uma Academia Brasileira de Direito Sistêmico que se lastreia de direito natural, eu acho extremamente importante e sinto-me profundamente honrado, do alto dos meus 85 anos, de ser homenageado pela Academia, com 62 anos de advocacia, aliás, 63, eu comecei a advogar como solicitador acadêmico. É realmente uma alegria ver, e sempre naturalista, uma academia que os fundamentos são direito natural. Aliás, e já começando, Gracila, agradecendo muito a homenagem e estarem ouvindo um velho, já que vocês representam novidade, a juventude, a abertura de novas sendas, novas veredas dentro do direito, eu queria dizer o seguinte: nós, os advogados mais antigos, professores universitários mais antigos, sou professor universitário há quase 60 anos, sempre vimos no direito uma divisão clássica e sempre entendemos o direito como aquele direito em que os fundamentos objetivam da organização da sociedade. E que o advogado deveria ser fundamentalmente um humanista como operador de direito. Sempre a defesa que fazíamos na Constituição, eu estou falando eu, Saulo Ramos, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Cláudio Lembo, aqueles que, enfim, ficam usando o Largo de São Francisco, Saulo não cursou,
mas era companheiro permanente nosso. Entendíamos que o direito brasileiro, como se postava à luz da Constituição de 46, fundamentava-se muito dentro do direito romano, e dentro do direito romano, se nós analisarmos, os fundamentos do direito natural eram fundamentos do próprio direito romano. Se nós verificarmos no direito romano que eles conseguiram instrumentalizar o direito como um elemento de conquista, e na medida em que os povos conquistados deviam ser fiéis, eles estendiam a cidadania romana, que era representada pelo cidadão, foi no período da República que se criou o Tribunal da Plebe. Se pegando os autores clássicos, Paulo, Piano, etc., todos falam em direito natural, que, aliás, no livro de Coulanges, de Fustal Coulanges, Cidade Antiga, quando ele compara a Grécia a Roma, há um momento em que ele não desconhece a existência do direito natural. E se nós verificarmos toda a filosofia grega que veio a influenciar os legisladores romanos, que o gênio romano não foi o gênio cultural grego. Roma foi um reprodutor do gênio grego, no teatro, na poesia, no própria história. Os deuses romanos eram os deuses gregos. Onde está a genialidade do povo romano foi na instrumentalização do direito que nós não tivemos na Grécia. As leis de Drácula, Solon, Licurgo eram leis mais de regulação, mas com uma preocupação apenas de ter o domínio, uma regulação do exercício do poder e não uma regulação do povo podendo chegar ao poder. Mesmo quando chega em Atenas a dizer que tivemos uma Constituição, uma divisão de 3 poderes, na verdade era uma sociedade tão elitista que o grosso da sociedade, não só os escravos, mas o que representava o povo, não tinha voz ativa no Areópago, não podiam utilizar o seu direito de participar do direito público. Os romanos não. Quando Paulo declara perante um centurião que era cidadão romano, ele diz: eu comprei minha cidadania por um alto preço, e ele diz: eu sou desde o nascimento. Por quê? Porque quando Augusto lutou com Marco Antônio, a cidade de Paulo ficou fiel, sendo cidade oriental, ao Augusto e não a Marco Antônio, e a cidadania romana foi estendida por força dessa fidelidade, o direito romano, toda a garantia do direito romano ao povo da cidade de Tarso. E se nós analisarmos, por exemplo, no século III, quando Roma viveu um período de intensa instabilidade, com 2 Césares, 2 imperadores, quando nenhum César, nenhum imperador durava mais do que 2 ou 3 anos, que era sempre derrubado pelo militar que tinha mais ascendência sobre a tropa, o direito garantia mais o povo do que propriamente as autoridades. Basta dizer que Antonino Caracalla, quando em 212 depois de Cristo estendeu a cidadania romana a todo o povo romano, atrasou já um império carcomido por dentro, em 250 anos, a queda do Império Romano do Ocidente. O que representa lastreado no sentido de que um princípio sum ius, sum injuria, o máximo da justiça é o máximo da injustiça. O que vale dizer, a fundamento do direito natural, que deveriam fugir à frieza da lei. Ainda hoje li um artigo do Carlos Alberto de Franco, no estado de São Paulo, mostrando da decisão do meu querido amigo Marco Aurélio de Mello, porque eu tenho uma grande... Ele tinha pleno conhecimento de que o cidadão não ia ficar no seu domicílio. A ingenuidade é acreditar que o nível da criminalidade daquele cidadão que exercia o poder, que exercia e comandava o narcotráfico, que ele, liberado depois de
um custo monumental para aprendê-lo, que ele ficasse, enfim, no seu domicílio, tranquilamente, enquanto não houvesse julgamento final dos seus processos, apesar de condenado. Então, há algo que transcende. Há um dado, por exemplo, um livro do professor de Oxford, dos grandes jornalistas naturalistas da atualidade, o professor John Finnis, na Inglaterra, chamado Aquinas, que é São Tomás de Aquino. Ele analisa só o São Tomás de Aquino à luz do direito posto. E ele examina à luz do direito posto, colocando este aspecto de que o princípio da justiça, isto é, o princípio de uma ordem social justa, em Tomás de Aquino, autorizava, inclusive, com fundamento no direito natural, a supor a lei considerada injusta. E o nosso Constituinte, em alguns momentos, admitiu a objeção de consciência. Objeção de consciência, por exemplo, daqueles que têm uma religião e que na religião não admite a guerra e prestar serviço alternativo, o que representa uma objeção de consciência no sentido de entender que, por ser a guerra injusta, não poderia ter absolutamente a obrigação de participar, entende, do serviço militar. O que vale dizer, os fundamentos da justiça. Foi editado aqui no Brasil um livrinho do fim do século XIX, de Frédéric Bastiat, um jornalista, economista francês, mas com uma visão jurídica, chama-se A Lei. O livro foi editado pela editora Lume Editora. Eu prefaciei o livro porque eu sempre fui um admirador de Bastiat. Ele mostrava o seguinte, que a lei ela não pode ser injusta. E ele dizia o seguinte, a função da lei não é fazer justiça. E aí está o fundamento do direito natural. É não fazer injustiça. E há uma diferença monumental entre fazer justiça, aquilo que é o chamado princípio da moralidade que está escrito na lei, então é aquela moralidade escrita, e o princípio da justiça que não pode gerar injustiça e que está nos fundamentos do direito natural. Fundamento do direito não é, como dizia Kelsen, fazer com que a norma, tendo um poder capaz de fazer com que ela seja exercida, tornando a sanção a norma primária, é aquilo que vale. O direito tem que ser respondido, o direito tem que ser obedecido. A função da lei é fazer algo que não seja injusto. Eu estou aqui com uma reforma no 10º andar, a toda hora eu tenho que mandar parar o barulho que pode atrapalhar a nossa palestra. E, então, não fazer injustiça. E eu passo isto para o nosso campo de ação. Eu pego a frase, parafraseando Bastiat, eu digo, a função do Poder Judiciário não é fazer justiça, é não fazer injustiça. É não fazer injustiça. Nós, advogados, baseados no direito natural, nós temos essa responsabilidade de considerar o ser humano na sua visão antropológica, na totalidade. Nós não somos advogados para, friamente, pegar a lei e interpretar formalmente como se estivéssemos nós, advogados, exercendo uma função robótica. Pega, aponta um ponto, nem precisaríamos de faculdade de direito, que hoje está tudo informatizado, e daqui a pouco nós vamos ter computadores respondendo todas as questões e soluções, nem precisaremos também de Poder Judiciário e Ministério Público, se entendermos apenas a formalidade do direito. O direito sistêmico, que é lastreado no direito natural,
nessa relação do homem com a sociedade, da sociedade com a regulação, da regulação com o direito e do direito com a sua aplicação, é evidente que depende dessa visão antropológica. Eu tenho um livrinho que eu gostaria que vocês que tiverem paixão baixassem no meu site, esse a custo zero, por isso eu estou sugerindo, chama-se Uma Breve Introdução ao Direito. De rigor, é quase uma breve introdução ao direito natural e quase uma breve introdução ao direito sistêmico, que, de rigor, procura analisar em 10 capítulos esta evolução que procura, digamos, humanizar o direito. No primeiro capítulo eu falo do homem, a primeira relação do homem em si, o homem com as coisas, o homem com a sociedade, entende? Se nós, por exemplo, pegássemos a figura de Robinson Crusoe não precisava do direito, ele estava lá, ele era dono das suas relações com a coisa, ele era dono total, tinha determinadas relações que ele poderia, né? Mas o direito relacional de sociedade não precisaria. Quando chega a sexta-feira, já eles têm que organizar. E aí, na organização do direito, é que vem o princípio de justiça. 2 outros grandes filósofos espanhóis, Izquierdo e Herrada, Javier Herrada e Miguel Izquierdo, definem no seu livro sobre elementos de direito natural, de uma forma sintética e fantástica, o que é o direito. Direito é a ordem social justa. Nessas 3 palavras, há um universo de conceitos que podem ser tirados. Agora, quando levamos isto para o exercício da profissão do direito, os operadores de direito, o que nós temos? Nós temos automaticamente 3 funções essenciais. Os operadores podem entrar como servidores públicos, como intérpretes nas assessorias de ministérios, mas as 3 funções essenciais dos operadores de direito são a advocacia, a magistratura e o Ministério Público. Indiscutivelmente. Nessas 3 manifestações maiores do direito, os 3 operadores maiores do direito, aliás, são os 3 operadores constitucionalizados, porque no título 4º da Constituição, quando se fala no título 4º da Constituição, dos poderes, o primeiro poder é o poder legislativo, dos artigos 44 a 69, por que o Constituinte pôs o poder legislativo? O poder legislativo, eu tenho a representação da totalidade da nação. Eu tenho situação e oposição. E como o artigo 1º da Constituição declara que o povo é que deve coordenar o governo, que o governo representa o povo, que o parágrafo único do artigo 1º declara da importância da representação popular, porque todo o poder é exercido em nome do povo. É evidente que o legislativo foi colocado em primeiro lugar, porque tem oposição em situação. Dos artigos 76 ao 91, vem o Poder Executivo, porque o Poder Executivo é um poder em que está a maioria da nação, os que ganharam a eleição, às vezes em segundo turno nem a maioria, e de rigor é uma representação popular também. E o terceiro poder não é um poder que representa o povo. O terceiro poder é o poder que representa a lei, exclusivamente. Um deles, que é o poder, efetivamente poder, que é o poder judiciário, representa a lei. E há 2 instituições fundamentais ao exercício do poder judicial.
são funções essenciais da administração da justiça nos termos da Constituição, que é a advocacia e o Ministério Público. Agora, das três manifestações, indiscutivelmente a mais relevante delas, a meu ver, não é por ser advogado e nunca ter aceito nenhum cargo, embora convidado 3 vezes a ministro, a secretário de Estado, até com meu nome anunciado para a Secretaria de Estado, sem ter me consultado, sendo obrigado a justificar por que não aceitava, anunciado pela própria autoridade que me convocara, e para não dar uma demonstração de que eu era contra a autoridade, estamos em período pré-revisão da Constituição, em 92, eu sugeri criar uma comissão de constitucionalistas para estudar a revisão e, por essa razão, eu aceitaria a presidência pro bono, com o que o anúncio, sem me consultar, não colocou mal a autoridade de me consultar para secretário de Estado. A verdade é que eu considero, não é por exercer a advocacia há 63 anos, mas eu considero, indiscutivelmente, que a melhor possibilidade de exercer os fundamentos do direito natural, o direito sistêmico, é indiscutivelmente a advocacia. O magistrado aplica a lei. Muitas vezes ele pode sentir. Eu tive um caso na minha advocacia que é impressionante, porque havia um problema, logo depois que foi promulgada a Constituição, de fronteira entre o Acre e Rondônia. E o Acre entendia que aquilo pertencia a Rondônia, tinha havido uma reunião dos 3 estados, Amazônia, Acre e Rondônia, e dizia, eu tenho lá a polícia militar, tenho lá as delegacias, os eleitores votam lá. E eu, estudando a Constituição, artigo 14, de ato complementar de disposição transitória, dei um parecer favorável que aquilo pertencia a Rondônia. E, analisando, mostrava o seguinte: o próprio Acre participou da reunião tripartite concordando nessas fronteiras. Por essa razão, eu, pessoalmente, tenho que interpretar o que o Acre decidiu, e não, evidentemente, aquilo que agora os novos governos pretendem, nada obstante todo o passado antes da Constituição. Entende? E dei um parecer nesse sentido, como doutrinador, como parecerista. E o ministro Nery, ao votar, me disse o seguinte: eu, pessoalmente, sou favorável ao Acre. Acho que o novo governo tem razão, não tinha o anterior. Estou convencidíssimo, mas eu, magistrado, não posso deixar de aplicar o que está na Constituição. E reproduz todo o meu parecer no voto dele, e a área ficou com o Estado de Rondônia e não ficou com o Estado do Acre. E me perguntaram, mas o senhor deu como professor, como doutrinador, e como advogado? Eu disse, advogado seria diferente. Porque o advogado, quando se está convencido de uma tese, se pode defender tranquilamente essa tese, dando a interpretação mais fundamentada no direito natural, porque a função do advogado é humanizar o direito. O magistrado é obrigado a estar prisioneiro daquilo que lhe põe a lei. E o Nery, ao dizer que ele, pessoalmente, gostaria de dar uma decisão diferente, demonstra efetivamente quanto o Nery e o doutrinador, quando interpreta a lei, consegue. Mas o advogado pode lutar por esquemas leis diferenda, levar sugestões, lutar pelas instituições de uma forma que as outras autoridades são pagas para defender. Quando nós temos os advogados se pondo, e eu participei do Conselho da Ordem no processo de redemocratização, em que saíamos
defendendo a redemocratização, não ganhamos nada por isso. Ganhamos os nossos clientes no exercício do direito, mas defendíamos com essa elasticidade própria de um operador do direito que procura a ordem social justa, os fundamentos, a antropologia das relações humanas dentro de uma sociedade. Nós temos um campo de ação maior do que o magistrado e do que o próprio membro do Ministério Público. Quando eu digo, por exemplo, que o Ministério Público, na dúvida, tem que acusar, o que é que pode se opor à dúvida do Ministério Público que acusa para não cair e não ser acusado de prevaricação? É exatamente o que está na Constituição, que é um princípio de direito natural, um princípio de direito sistêmico, é um princípio próprio à advocacia. O que diz o artigo 5º, inciso 55? Que no processo está assegurada, processo administrativo e judicial, a defesa, não, eles puseram um adjetivo de uma densidade ôntica monumental. Está assegurada a ampla defesa, o que vale dizer a amplitude de se perceber a totalidade das relações e dar o máximo de potencialidade à defesa de todos aqueles que precisam. Então, quando se fala que a busca de um ideal de justiça é a verdadeira razão de ser do direito, e a busca do ideal de justiça implica no conhecimento, na forma de saber como atua o ser humano. Se nós analisarmos a própria evolução da humanidade, quer dizer, nós somos das primeiras sociedades de um direito costumeiro, aquilo que um professor da Universidade de Sofia, no Japão, chamava de um direito em que o poder do chefe da tribo para construir uma paliçada pedia a todos que o fizessem, e o tributo era o tributo em natura, que eles chamavam de economia de aquisição compulsória, o termo que Anyaito plasmou para isto, para chegar à regulação, para chegar à conformação de um direito antes do direito romano, até chegarmos, primeiro, à relação costumeira, à relação regulação, ao próprio direito, depois a busca, a fundamento do direito natural, ao direito fundamental, que representa a existência desse corpo sistêmico dentro de todo o direito, mas do exercício principal, daquele que tem a função maior de flexibilizar todos os caminhos possíveis à luz da antropologia relacionada à sociedade e ao seu cliente particular. É evidente um avanço extraordinário e rápido da humanidade. Acabo também de escrever um livrinho, essa mania que tenho ainda, apesar de velho, de continuar escrevendo. Escrevi no mês, nas férias de janeiro, intitulado A Era dos Desafios. Eu mostro como nós temos evoluído de uma forma fantástica na humanidade. Eu estou com a minha secretária aqui, vai pegando na biblioteca esse daqui. Esse não está no meu site, em decorrência de direitos autorais, precedido, é uma editora católica, então eu cedi os direitos autorais para a própria editora se beneficiar dos resultados da Era dos Desafios. O que eu procuro mostrar é que nossa evolução foi uma evolução fantástica até chegarmos hoje, quando se fala orgulhosamente de que temos um direito sistêmico que começa a ganhar autonomia própria, como houve no direito do trabalho, no direito tributário, evoluções dos vários diversos ramos do direito a partir da Segunda Guerra Mundial. O direito sistêmico mostra como nós evoluímos. Se pegarmos, por exemplo, a humanidade, o que a humanidade tem?
humanidade, o Homo sapiens, tem entre 200 a 300 mil anos de existência. O Homo erectus, 1.400.000. Os dinossauros viveram 150 milhões de anos. A vida na Terra está entre 3,5 bilhões a 4 bilhões de anos na Terra, que pode ter existido há 5 bilhões de anos atrás. As espécies, todas elas duraram muito tempo, mas não evoluíram. A espécie humana, no momento em que o ser humano aparece, tanto faz o criacionismo, o evolucionismo, ao momento em que há uma espécie viva, em que se adquire a alma, em que se adquire o espírito, para Deus, para as religiões, para a religião católica, a qual, enfim, eu sou um católico apostólico romano. Para a religião católica, tanto faz uma como outra. Tenho ouvido de grandes sacerdotes, de grandes teólogos. É um momento que Deus coloca numa espécie a alma, que nos permite, inclusive, estar discutindo agora, examinar, saber da existência de um Criador, sermos homens de fé, porque quem acredita em Deus é um homem de fé. Tão de fé quanto é de fé um homem agnóstico ou ateu. O agnóstico e o ateu são homens de fé. Eles acreditam que Deus não existe. E ao acreditar que Deus não existe, eles têm fé, apesar de não poderem demonstrar que Deus não existe. A fé que eles têm é igual à nossa. Nós acreditamos em Deus, eles não acreditam. E ao não acreditarem, eles não podem provar. Toynbee, aquele grande historiador, no livro A Humanidade e a Mãe Terra, diz: o que eu, agnóstico, sinto, lamento, é não poder provar que Deus não existe. É um homem de fé. Agora, é mais fácil acreditar que o universo foi criado por Deus do que por nada. Faz me lembrar, inclusive, Gracila, Janice, Mariana e Sami, uma história interessantíssima de um aluno de um colégio que contaram, que estavam os alunos ouvindo o ensino médio, só dizer que Deus não existia, que o mundo veio do nada, que a vida nasceu do nada e tal. E veio do nada, negando Deus. Foi para o recreio, quando já estava no recreio, estava na pedra escrito: a professora é uma burra. E a professora ficou furiosíssima. Quero saber quem escreveu isso. Gritando, pai. Os alunos todos em silêncio. De repente, um aluno levanta e diz: professora, eu acho que foi o nada que escreveu isso. Se tudo veio do nada, que é o universo, é muito mais fácil nada ter escrito alguma coisa na Terra do que se criar esse universo do nada. Mas é evidente que são homens de fé também, os agnósticos, os ateus, que eles acreditam que Deus não existe, mas é mais fácil acreditar num Criador do que não acreditar não. E há alguns dados que auxiliam, e aí estão substâncias de direito natural. Carl Sagan, no século passado, abriu um campo extraordinário à popularização das aventuras sobre o cosmos, sobre o Big Bang. Quem universalizou, popularizou, melhor dizendo, o Big Bang foi Einstein, foi Carl Sagan, porque, através da televisão, etc. E também dizer que Deus não existia, que o Big Bang existia, só que ele chegou com 4 ou 5 mil anos de atraso. Porque qualquer hebreu ignorante, qualquer daqueles que viviam na Judéia ignorantes, ao abrir o Gênesis sabiam que tinha havido faça-se a luz. E o universo foi criado com faça-se a luz. Eu pergunto o seguinte: como é que eles poderiam, sem ter nenhum conhecimento científico, se não pela verdade revelada, saber que o universo surgiu de uma explosão magnífica, fazendo-se uma luz? A explosão, a iluminação, naquele momento, foi algo fantástico.
É muito mais fácil acreditar na revelação do que não acreditar em nada. Mas aí estão os fundamentos do direito natural. Os fundamentos do direito natural são intrínsecos a nós mesmos. Os fundamentos do direito natural representam a existência de um direito que o Estado não pode criar. Não há um conflito entre direito natural e direito positivo. Direito natural é um direito inerente ao ser humano. Direito à vida é meu direito. O Estado não cria o meu direito à vida. Esse direito me pertence. O Estado pode criar um sistema de governo parlamentarista, eu sou parlamentarista ou presidencialista. Isso é próprio do direito positivo, não é próprio do direito natural. Mas há direitos que o Estado só pode reconhecer. Nessa evolução da humanidade, nesses 300 a 200 mil anos, em que aparece o Homo sapiens, o criacionismo, o evolucionismo é indiferente ao momento que há a questão da alma, a evolução da humanidade foi fantástica. Pegando os neandertalenses, nós chegamos a 50 mil anos atrás, tem 20 mil anos atrás. As primeiras cavernas, as pinturas rupestres, em que já há uma busca de compreensão de Deus, daquela forma que há alguma coisa que pode criar. A história narrada, o que são no relógio do tempo de 5 bilhões de anos da existência da Terra, de 3 bilhões e meio a 4 bilhões da existência da vida, da existência de espécies como o dinossauro de 150 milhões de anos, dos 300 e 200 mil anos do Homo sapiens, os 6 mil anos de história narrada que nós temos. 6 mil anos de história narrada, a evolução da humanidade foi fantástica. Fantástica, com valores que foram sendo apresentados. Daquelas guerras em que, quando se conquistava uma cidade, ou se passava fio de espada a todo mundo, ou então tornava todo mundo escravo, ou então uma parte escrava, uma parte, sendo o próprio livro de Josué, quando eles conquistam a terra prometida, passam em cada cidade. Porque era normal fazer isso. Quando nós vemos, por exemplo, Herodes, por uma questão de não ficar mal perante os seus convidados, mandar pura e simplesmente cortar a cabeça de João Batista, porque senão ficaria mal com seus convidados, porque ele tinha feito uma promessa. A chegarmos aos direitos fundamentais, os direitos universais, a 1948. E quem é que escreveu a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Qual foi o relator daquela comissão que trabalhou? Um francês chamado René Cassin. E quem era René Cassin? Um justo filósofo tomista, seguidor de Tomás de Aquino, e que redigeu. Agora, em 6 mil anos de história narrada, 2 mil anos de Herodes, o problema, inclusive de Holocausto, etc., chegarmos à Declaração Universal, mesmo que muitos governos ainda não sigam, os princípios foram colocados. Há uma evolução monumental. Isso é impossível ser apresentado na época de um Luís XIV, entende, o Rei Sol, que manda matar um cidadão porque um fidalgo francês, porque construíram um castelo mais bonito que Tuileries e que o leva a construir Versailles. Então, se nós analisarmos, é uma carta de direitos humanos e direito natural. Então, o direito natural é aquele direito em que o direito me pertence, a função do Estado é reconhecer. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não é para o Estado criar esses direitos. Todas as constituições que adota é para reconhecer. O nosso artigo 5º, grande parte do artigo 5º da Constituição, é uma carta de direito natural. São direitos fundamentais, são direitos que nos pertencem, são direitos que o Estado tem que reconhecer.
direito à vida, os direitos que lá estão, direito à liberdade, entende? Essa busca que todos nós temos de encontrar, termos uma família, etc. A própria Constituição, quando coloca no artigo 226, a família é a base da sociedade, o Estado tudo fará para protegê-la, porque não há Estado sem povo. A formação do direito constitucional de território, de povo e de poder só pode existir com a família multiplicada que constitui o povo, constitui a população. E quando eu disse é a base da sociedade, o Estado tudo fará, está dando um princípio de direito natural, isso é fundamental. Então, dentro desta linha, é que me parece que razão de ser do direito natural não se conflita com o direito positivo. Mas dentro dos operadores de direito, nós, advogados, somos aqueles que mais amplamente podemos exercer, porque podemos ter uma visão antropológica daqueles que vamos defender, daquilo que representa o verdadeiro Estado democrático, porque o Estado democrático de direito, o direito de defesa é uma garantia fundamental. O Código de Processo Penal ele é feito não para defender a sociedade, mas para defender o acusado contra a injustiça. Dentro dessa linha, nós temos uma amplidão de exercício nas três mais importantes funções dos operadores de direito, que é exatamente vivermos esse direito sistêmico, estarmos presentes dentro de um fundamento em que o direito natural nos permite uma abrangência dentro do sistema jurídico, dentro da relação do homem com a sociedade, da organização social, na busca de uma sociedade justa, de efetivamente exercermos a nossa profissão. E é dentro dessa linha que eu termino voltando à frase do Bastiat. Nós, mais do que ninguém, temos como operadores de direito, em nível de defender as instituições, de lutar pela justiça, de buscar um ideal de justiça, de exercer paralelamente a defesa dos nossos clientes e, ao mesmo tempo, a mudança das instituições naquilo que a justiça tem de injusto, que a nossa função, mais do que qualquer operador, mais do que fazer justiça, é não permitir que se faça injustiça. E dentro dessa linha, eu me sinto muito feliz. Aos 62 anos, aliás, está dentro do meu decálogo do advogado, que escrevi para os meus alunos na Universidade Mackenzie há mais de 40 anos, no sentido de que temos que nos orgulhar, que eu considero que a mais universal de todas as profissões é a profissão do advogado, porque ele garante o mais sagrado direito num regime democrático de direito, que é o direito de defesa. E esse direito de defesa, na sua abrangência, a sua perspectiva, a sua permissão de entender todos os aspectos relacionados a tudo que chega ao advogado para opinar e defender, tem, evidentemente, como base o direito natural, que, para efeitos da modernidade, nós podemos chamar hoje aquilo que é um verdadeiro ramo novo de direito, que é o direito sistêmico. E dentro do prazo que me foi dado, já tendo recebido o cartão amarelo e não querendo receber o cartão vermelho, eu encerro por aqui a minha palestra. Muito obrigado. Doutor Ives, eu vou passar a palavra ao próximo palestrante, Sami. Nós realmente temos pouco tempo, a minha vontade era ficar aqui ad eterno com o senhor. Eu vou pedir que o senhor permaneça enquanto o senhor puder, mas eu já chorei 3 ou 4 vezes aqui. Eu estou muito emocionada de
Vou tentar não chorar. De tanta força que o senhor passa para a gente. Tá? Com a palavra, o nosso palestrante seguinte, Sami, e depois com as interlocuções da presidente da ABA, doutora Mariama. E, Janice, ao final você consolida o término de tudo, então, ok? Com a palavra, Sami. Então, muito bom dia a todos. Muito bom dia, professor Ives. Uma satisfação imensa ouvi-lo falando de direito sistêmico. Bom dia, Gracília, Janice, Mariama, estão aqui nessa mesa, todos que estão prestigiando esse evento, que eu considero um momento importante. Eu vi uma unidade, né, como o professor Ives, linkando, trazendo mostrando claramente que o direito sistêmico não surgiu do nada, a não ser que tudo tenha surgido do nada, né? Então, da mesma forma, ele veio numa sequência, dentro de uma evolução. O direito natural é o direito mais antigo, do qual se tem notícias. No entanto, ele foi temido durante muito tempo também. Por quê? Por causa do uso que as pessoas fazem, né? Quando as pessoas deturpam, distorcem, utilizam algo em seu benefício pessoal, em prol de interesses, de vaidades, de medos, inseguranças, aí uma pessoa fala que o direito natural é para favorecer, né, um determinado governante, e aí o direito natural ficou desacreditado, porque o governante dizia que era o direito natural que estava reinando, e o direito natural era o que ele dizia, né? E às vezes não era bem assim. E aí, nos movimentos da humanidade, às vezes os assuntos ressurgem, né? Tem temas que vêm em ondas como o mar, né? Como a vida vem em ondas como o mar, como diz o poeta. E agora, nessa época que nós estamos vivendo, de tantas transformações, de crise, né? De coisas que estão acabando e dando lugar a novas compreensões, então o direito natural, de fato, ressurge com esse sistêmico, que não é algo diferente, mas podemos dizer que ele tem uma luz nova, que são as descobertas de Bert Hellinger, que são as leis naturais, das quais não se falava tão claramente, né? Já se tinha uma noção dessas leis naturais, mas o Bert Hellinger trouxe com muita clareza. Então, ele clareou o direito natural de uma forma mais acessível para nós hoje em dia. E como é que isso é verificado? Pela postura fenomenológica que o Bert Hellinger ensinou também, né, com tanta clareza. As constelações familiares são o meio, né, o instrumento, como que isso vem à luz de uma forma clara. Então, através das constelações, a gente pode, inclusive, fugir de polêmicas. Ah, não, mas isso aí você está dizendo que é direito natural, mas isso é um absurdo. Não precisa entrar em debate. Vamos olhar para isso. E a gente observa, e as leis naturais se mostram com clareza, e nós seguimos aquele movimento que o fenômeno nos mostra. A postura fenomenológica, nos servindo como guia, serve como um antídoto para aqueles preconceitos que, às vezes, guiam a razão. A voz racional, as explicações lógicas, às vezes, podem ser bastante corruptas, porque corrompem o fenômeno para defender uma posição que vai interessar alguém num determinado momento, um casuísmo, com base num preconceito, com base em medos, para as pessoas movidas pelo ego, pelos interesses pessoais, às vezes tomadas por mágoas, por traumas, por inseguranças, elas utilizam a razão para justificar qualquer coisa. Então, a razão ela é justificativa para qualquer posicionamento, mesmo por mais destrutivo, para a exclusão, para a ação das ordens de hierarquia, de precedência, para o desequilíbrio, a razão pode fundamentar qualquer coisa. Então, no direito sistêmico, nós observamos o fenômeno, e assim nós estamos seguros de estar sendo guiados pelo que realmente é, e não porque alguém falou alguma coisa, ou pelo que pareceu, ou por um sentimento de insegurança. Ah, mas eu acho que essa inovação aí me coloca em risco dentro da minha corporação, mas os advogados estão usando constelação, aí alguém se sente inseguro com isso. Ah, não, mas isso não é papel do advogado, e como é que vão ficar os psicólogos, vai ficar o advogado tradicional? Medos.
inseguranças, a boa consciência se apegando àquilo, às velhas estruturas, né? Se apegando a algo que a um paradigma que já caiu. Então, nós estamos falando de novos paradigmas, e é preciso estar aberto para isso, de olhos abertos, veja o que está acontecendo, o que é fato, você faz um movimento, o que efeito isso tem no campo, né? Qual é o fenômeno? Então, estamos aplicando constelações familiares no judiciário. Olha o que está acontecendo, né? Milhares de pessoas participando das vivências de constelações no judiciário e assim, melhorando muito a satisfação na forma que está sendo tratada pelo judiciário, né? Os advogados estão apoiando, em sua maioria, os que têm contatos, que se dispõem a olhar, aderem, eles sentem, uau, isso faz mais sentido para mim, isso é libertador, é leve, é bom para mim, então vamos em frente, os advogados também querem fazer. Aí aparece uma pessoa, não, mas isso não é papel do juiz, isso não é papel do judiciário, isso não é papel do advogado. Vem cá, ó, olha aqui comigo, sabe? Abre os olhos, peraí, relaxa, solta esses paradigmas que você tem, solta esses preconceitos e vamos olhar, porque a justiça agora, ela está aberta a novos paradigmas. Hoje em dia, a lei promove os meios consensuais de solução de conflito. O juiz está plenamente de acordo com a lei quando ele prioriza o meio consensual e ele abre mão daquele velho papel que antigamente lhe cabia, que era aplicar a lei, decidir e seguir cegamente. O Código de Processo hoje está aberto para olharmos para o fenômeno e buscarmos a solução consensual. O que é esse novo paradigma? Por exemplo, um exemplo básico do direito de família, o pai e a mãe brigando pela guarda do filho. O paradigma antigo dizia que cada um tinha que defender o seu para ganhar a ação, então tinha que atacar o outro. E o filho era prejudicado, e todos sofriam, e era trágico o resultado. Esse é o fenômeno, se observa, se aplica esse velho paradigma e o resultado é tragédia, é dor, é lamento, é sacrifício das crianças, é repetição dos padrões, é trauma. Aí nós mudamos o paradigma. Espera paradigma não é esse não, porque tem que ter o respeito à lei do pertencimento, né? Então, o pai agora fala bem da mãe, que é para ele ganhar. A mãe, para ganhar, ela tem que falar bem do pai. Ah, mas isso não faz sentido, isso não é papel do advogado defender isso, não é papel do juiz ficar resolvendo essas coisas. O juiz tem que aplicar a lei e pronto. Vamos observar, né? A gente propõe esse novo paradigma e olha o movimento que está acontecendo. Vejam nas UABs, os advogados são, pela essencialidade que os advogados têm no sistema judiciário, no sistema jurídico. Por quê? Porque os advogados representam as pessoas, representam os cidadãos que recorrem, que necessitam da justiça. Então, os advogados percebem isso na pele, né? O efeito que tem quando a justiça, quando o juiz tem uma determinada postura, quando tem outra postura. E, é claro, os clientes, o cidadão percebe como está sendo atendido pelo advogado que olha para esse novo, se guia por esse novo paradigma fenomenológico, olhando além, sempre ampliando a visão para permitir que as leis naturais se mostrem, permitir enxergar aquilo que o campo está mostrando rumo ao progresso, rumo à paz, para permitir, assim, quem acredita, né, que as leis de Deus prevaleçam, mas isso não precisa nem falar de Deus, não importa, o fenômeno é o mesmo. O fenômeno é o mesmo. É ver os homens vivendo mais em paz, em harmonia, o amor fluindo com mais efetividade, com mais união nas famílias, com as pessoas podendo ter mais amor à vida e poder se libertar de padrões que lhes eram nocivos, né? E agora poder se abrir para essa velha realidade que agora pode ser vista, que nós nos permitimos. Então, meus amigos, muito grato pela oportunidade de estar aqui compondo essa mesa ao lado do professor Ives, né, nesse evento tão bonito. Mais uma vez, meus parabéns e muito grato pela oportunidade. Direito sistêmico, então, hoje se fortalece. Isso é muito bom de se ver. E
assim continue. Eu achei, só fazer uma observação, o professor Ives falou da fé do ateu, né? Achei muito interessante. O Rupert Sheldrake, maior estudioso, pesquisador dos campos morfogenéticos, ele tem um livro que é Ciência Sem Dogmas, porque ele fala dos dogmas da ciência, né? A ciência se apega a um dogma, por exemplo, o dogma de que a espiritualidade não cabe dentro da ciência, é um dogma, né? De achar que são coisas separadas. E aí ela seguia por um dogma e que muitas vezes a faz dar voltas de uma forma cega, né? Então, temos que ser cientistas sem dogmas, olhar, abrir os olhos mesmo, observar o fenômeno, é disso que se trata. Isso é o que pode nos conduzir ao progresso. Então, minha participação por hora é essa, muito grato, viu? E fiquem com Deus, tudo de bom. Mariama, nós vamos passar a palavra para você também. Eu só queria fazer um pequeno comentário com relação a isso que você falou, Sami, de dogma. Nós temos um segundo evento já agendado, já falei isso com o senhor, né, professor? E esse segundo evento nós temos a pretensão, eu acho que sem pretensão a gente não sobrevive, mas é uma pretensão, de chamar o Santo Papa ao próximo evento da academia, e nós contamos com a sua ajuda, professor. Nós sabemos da sua capacidade, né, para isso. Ontem fiz o convite formal e já o entreguei à assessoria do Vaticano, junto ao Padre Jorge e ao Padre Bruno, da igreja aqui do Rio de Janeiro de Ipanema, que fariam chegar o convite formal ao Vaticano. Nós sabemos que pode ser muita pretensão, mas dentro da nossa academia o que a gente precisa é cada vez mais fortalecer o direito sistêmico e direito natural. Com a palavra, a professora e doutora Mariama, da ABA, e depois eu vou retornar para encerramento com o senhor também, tá bom, doutor Ives? Só um minutinho, tá? Boa tarde já, né, gente? Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui participando desse evento. Eu estava aqui o tempo todo tomando nota, porque é uma honra realmente, e na pessoa do Dr. Ives, eu reverencio toda a história, né, do direito, todo o movimento, né, que a humanidade precisou fazer para chegarmos até aqui, porque através desse respeito, né, dessa reverência ao que já aconteceu, porque se não tivesse, né, se não tivéssemos doutor Ives, não estaríamos aqui, né, não teríamos aprendido, aprofundado tanto. Então, eu quero registrar essa homenagem a tudo que já aconteceu, a todo o passado, né, a todos os colegas advogados, juízes, promotores que estavam apegados, né, doutor Sami, a um paradigma, mas que agora a gente tem a possibilidade, né? O campo trouxe para nós agora a possibilidade de viver o direito, não de executar leis, né? Mas viver o direito como a própria expressão da justiça, a expressão de ver o outro, né? Da gente se conectar, estar conectado um com o outro como seres humanos, porque afinal, todo mundo fala a justiça, o mercado, o poder judiciário, o poder isso, mas se hoje se extinguisse a humanidade, não teríamos nada disso, né? Não teria o poder judiciário, não teria poder, não teria nada, né? E só temos tudo isso porque temos pessoas. Então, a minha colocação aqui é dizer que vamos dar atenção às pessoas, aos humanos em sua essência e sua natureza. E muito obrigada pela honra imensa de estar aqui. Eu vou ser grata, acho que o resto da vida. Eu estou como criança que está vendo ídolos. E eu sou muito grata à Gracília e à Genice pelo convite. Parabenizo pela iniciativa da academia, por esse encontro. Quero dizer que estou à disposição de vocês para o que for preciso e necessário, contem sempre com o apoio da ABA para esses eventos, para a gente promover, sim, o direito sistêmico, o direito humano, né? E dar a importância realmente, que é importante, né? Que são os seres humanos, as pessoas que fazem parte do judiciário. Tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada, Mariama.
Professor, o senhor gostaria de falar, que o senhor disse que estava finalizando quando eu lhe interrompi para dar a palavra à professora Mariama. O senhor pode falar? Eu? Não, eu queria apenas cumprimentar a todos mais uma vez e lembrar o seguinte: essa luta pela autonomia do sistêmico me parece absolutamente procedente. Nós estamos, por exemplo, no momento do Instituto Brasileiro de Direito Religioso, também trabalhando pela autonomia do direito religioso. Quando eu lecionava na Universidade de Mackenzie, na década de 50, de 70, curso de pós-graduação, nós tínhamos a cadeira de Direito Econômico, mas não havia ainda a autonomia do direito econômico. Não havia na Constituição a colocação de direito econômico. Um dia eu vou dar uma palestra em Belo Horizonte, eu estou falando em fins de 70, da década de 70, Washington Peluso Albino de Souza foi o pai, fez o primeiro grande tratado de direito econômico no Brasil. Ele, o Antônio Ramos, um outro, ele vai me esperar no aeroporto para me levar para a palestra na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. E ele diz: Ives, você já imaginou como nós conseguimos, nós, professores de Direito Econômico, colocar na Constituição a palavra direito econômico, daí ninguém mais poderá contestar a existência de um ramo autônomo do direito. E realmente, quando eu participei de audiências públicas na Constituinte, na ordem econômica, no título 7º da Constituição, presidia a comissão o deputado Delfim Neto, eu defendi e isso foi colocado. Então, hoje, ninguém discute a autonomia do direito econômico. Direito tributário, quando eu estudei em Direito na década de 50, na faculdade do Largo de São Francisco, a figura do direito tributário não existia. Existia a ciência das finanças. Depois veio o direito financeiro, e dizer o direito tributário é parte do direito financeiro, pois houve autonomia. Com a Constituição de 88, os ramos foram ganhando autonomia própria. Nós criamos o direito ambiental, hoje ninguém discute existir um direito ambiental com autonomia. Nós criamos a autonomia do direito das comunicações, o direito da informação, hoje o direito esportivo, um único artigo na Constituição 217, hoje há um direito autônomo. Nós estamos defendendo a autonomia do direito religioso, temos já 8 livros publicados pela União de Católicos de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, entende? Pelo Instituto Brasileiro de Direito Religioso. E o dado interessante é que há diversos dispositivos da Constituição que declaram isso. O próprio momento, quando se diz, por exemplo, o casamento pode ser religioso, tendo os mesmos efeitos do direito do casamento civil. O simples fato de dizer que o regime do direito religioso vai ter os mesmos efeitos do direito civil demonstra, primeiro, a importância de ter uma regulação daquilo que é a base da sociedade, diferente do direito civil. Em segundo lugar, entende, uma autonomia diferencial e a igualdade no que diz respeito à finalidade de propósitos. Ora, estamos batendo o fato, a Constituição, disseram, a Constituição começa o seguinte: nós, constituintes, procuramos sobre a proteção de Deus, discutindo com... Não, isso daqui, o preâmbulo não tem sentido na Constituição, isso foi a proteção, e foi votado. Mais de 90% dos constituintes votaram, foram poucos constituintes foram contra essa observação e já pôs sobre a proteção de Deus. Eu até brinquei na ocasião, que os militares eram mais, anteriormente, humildes do que o consciente. E o consciente a emenda constitucional número 1 diz: nós invocando a proteção de Deus, que não tinham certeza se tudo aquilo que eles estavam pondo na Constituição, Deus estaria de acordo. O nosso não, sob a proteção de Deus, mas demonstrando a importância da presença de Deus. Então, os constituintes dizem, não, aqueles que são ateus, até ministros supremos com quem eu tenho debatido, dizem, não, a Constituição não tem a de igualdade. Se a Constituição não tem, o senhor não é ministro. E por quê? Porque
Se a promulgação da Constituição, nós promulgamos com a proteção de Deus, não tem valor, a Constituição não foi promulgada. Então, não existe Constituição. Então, significa que o senhor não é ministro. Quer dizer, então, nós podemos usar porque todo o seu poder vem porque a Constituição foi promulgada e criou um Supremo com os ministros, etc. Então, tem importância estar sob a proteção de Deus. Há um direito religioso. Agora, o que cabe a nós, Gracila, é defender a autonomia do direito sistêmico. É exatamente sobre isso que eu ia falar com o senhor. Eu acho que a Academia Brasileira de Direito Sistêmico é lutar, inclusive, para conseguirmos até, de alguma forma, até por emenda constitucional no futuro, colocarmos a palavra. Porque colocada a palavra dentro da Constituição, nós ganhamos autonomia própria. Não é? Era exatamente isso que eu ia pedir para você esclarecer. Eu diria, ao encerrar, apenas dizer isso. Eu acho a iniciativa de vocês admirável. Tem meu total apoio. Fico extremamente feliz por ver aqueles que estão nos sucedendo. Aos 85 anos, eu abro os jornais diariamente. Meu nome não está no necrológico, eu venho trabalhar. Aos 85 anos, nós estamos na dependência de Deus, permanentemente. Mas vocês que vão nos sucedendo, evidentemente, têm essa missão. E acho muito bonito, acho admirável e fico extremamente feliz de vocês estarem empunhando essa bandeira, porque a expressão direito sistêmico é uma expressão muito mais fácil de poder convencer legisladores do que utilizarmos a expressão clássica do direito natural. E o direito sistêmico é um direito natural adaptado à realidade, à modernidade, ao século XXI. Parabéns a todos e muito obrigado pelo convite. Professor, muito obrigado. Eu só queria esclarecer ao final, porque eu mencionei o convite do Papa, né, no próximo evento, e a academia, obviamente, por ser uma academia, ela não tem o viés religioso, mas como há aproximação de diversos conceitos, né, da Igreja Católica, nós faremos questão de chamar o Sumo Pontífice para que ele esteja junto do pensamento filosófico e sociológico que a academia representa. E já existiram, só por eu falar isso, já existiram diversas perguntas no chat, pessoas ou leigas ou que não são afeitas ao direito sistêmico, perguntando por que o Papa, por que o Papa, por que o viés religioso, e me cabe aqui esclarecer, né? Não se dá viés religioso a um estudo acadêmico, na verdade, a gente está colocando a amplitude dos saberes de todos, de uma comunidade que permeia o direito sistêmico, e não é novidade que as religiões como um todo permeiam o direito sistêmico. E, portanto, iremos chamar o Sumo Pontífice, se ele aceitar, para que venha como palestrante, dentro da sua filosofia teológica, dentro do conceito da Igreja Católica, possa mostrar a existência e a pertinência do direito sistêmico. Posteriormente, iremos chamar diversos outros membros para isso, né? Pode falar, professor. Não é apenas eu ia falar que a gente ia chamar outras pessoas que também... Meio minuto. Para responder a que estão falando, nós dividimos o direito em três partes. Você tem o direito natural, o direito positivo, o direito natural e o direito sobrenatural, que é vinculado ao direito religioso. Quando eu falei em autonomia do direito religioso, é mostrar que há um ramo do direito religioso que tem fundamentos positivos. Esse é o contrário. É o direito religioso que tem fundamentos positivos. Enquanto que o direito natural é um direito que independe da religião. É um direito inerente ao ser humano por ser humano. Então, não há nada... Quer dizer, agora, como aquilo que diz respeito ao direito humano, evidentemente, as religiões prestigiam, é evidente que não se estava falando em direito. Quando eu falei em autonomia de direito religioso, é um direito religioso que está na Constituição, os militares, a possibilidade de, inclusive, ter os vicariatos militares, a possibilidade de ensino religioso, os templos sendo imunes, diversos dispositivos que colocam
um tratamento diferenciado. Mas não tem, o direito religioso não tem nada a ver com o direito sistêmico, cujo fundamento é o direito natural. É evidente que todas as religiões prestigiam o direito natural, e o direito natural, do ponto de vista do ser humano, independentemente das religiões, é inerente a todo ser humano. Nós estamos analisando o homem antropologicamente, na toda a sua contextura ampla. O direito sistêmico tem esta visão. Então, há uma diferença entre direito sobrenatural, direito natural e direito positivo. E eu convido o Papa, porque as religiões prestigiam o direito natural, mas o direito natural não é necessariamente um direito religioso, é inerente ao ser humano. Só para explicar a esses que fizeram essas questões. Tá Era certo? exatamente esse esclarecimento que eu ia lhe pedir e que, na verdade, o senhor já entendeu, intuiu e já fez, né? E só para quem ainda perguntou sobre a presença do Papa e sobre o convite que foi feito, outros líderes de outras religiões irão ser convidados também para que a gente possa ter este contexto. As religiões, de um modo geral, privilegiam o direito natural inerente à pessoa humana. E o direito sistêmico nada tem com uma religião. Existe a prevalência de, digamos, normas que permeiam o direito sistêmico e que são do direito natural como um todo, inerentes à condição humana. É isso. Eu agradeço profundamente a sua presença. Passo a palavra a Janice. Por favor, Janice.